Agora vamos partir para a mensagem e eu convido a irmã Mariana, que vai estar orando para o Lucas, que vai estar trazendo a parte da mensagem. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus querido, pela oportunidade, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, que estamos, ó Pai. Deus Santo e poderoso, aleluia. Usa o teu servo, Senhor, meu Deus, nesta noite, Pai, com poder e autoridade, Senhor Jesus querido, falando, Senhor Jesus querido, sobre a vida dele, Pai, em nossos corações, Senhor Jesus querido, revelando a tua palavra, Senhor, os teus mistérios, Senhor. Usa ele como a palavra, Senhor Jesus querido, para transmitir, Senhor, a tua voz, Senhor, sobre nossas vidas aqui nesta noite, Senhor Jesus querido. Fala, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tu tens para falar para conosco, Senhor Jesus querido. Vai operando, Senhor, em nosso meio, Senhor. Muito obrigada, Jesus querido, por mais um dia, Senhor, de vida, pelas irmãs, pelos irmãos que aqui estão, Senhor Jesus querido. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Usa teu filho. Amém. Glória a Deus, agradeço a oração para o seu alvo. Fui alvo aqui, né, para ministrar. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias. Eu prometo ser breve, mas dentro daquilo que o Senhor colocar no meu coração para repartir com a igreja. Abra João, capítulo 6, o mesmo evangelho que o irmão fez a leitura. Estava ali, meditando uma palavra, e o Senhor colocou no meu coração essa Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, irmãos. Jesus é o pão da vida para os que creem. Os irmãos acharam? Amém. João, capítulo 6, versículo 22. Jesus é o pão da vida para os que creem. Leamos então, vai ser um pouquinho extensa a leitura, irmãos, mas para nós aprender a palavra. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, por perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Vamos lá, vamos para frente aqui no 35, para nós encurtando a leitura. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E aí mais para frente, irmãos, lá no versículo 49 diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém, irmãos? Essa palavra, poder sentar nessa noite. Teria algumas leituras a mais aqui que eu poderia ter feito, irmãos. Aleluia. Mas aqui já nos dá uma base, irmãos, para esses minutinhos que eu quero trazer essa poderosa palavra para nós meditar nessa noite. Você já viu que
O tema, irmãos, Jesus, o pão da vida, que para os que crêem. E Jesus, ele diz assim, o tema, irmãos, da mensagem que eu até tinha escrevido no caderno, tem um caderninho, irmãos, um caderno grande que eu comprei para mim anotar mensagens. Eu gosto muito, irmão, de anotar mensagens, colocar um tema nelas. Aleluia. Eu gosto de fazer assim, porque eu me baseio sempre em algum tema, irmãos. O pregador ele tem que estar ancorado em alguma coisa. Ele não pode sair falando em abóbora e terminar falando em pedra. Ele tem que ter uma base, um centro, um eixo para ele ministrar. E eu gosto, e facilita para mim assim, um tema, um ponto central, um norte, onde vai te levar a explicar algo por dentro da Bíblia Sagrada. E aí você começa a colocar exemplos por dentro da Bíblia. Aquele tema ele te abre janelas, ele te abre portas para você pregar. É assim que você amplia a tua capacidade de ministrar a palavra por dentro das Escrituras. E uns têm essa facilidade assim, eu tenho essa facilidade de colocar um tema, e o tema é: nem só de pão viverá o homem. Anotaram, irmãos? Nem só de pão viverá o homem. Jesus disse essa certa feita, irmãos, quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, que ele estava de 40 dias jejuando no deserto, e Satanás oferece para Jesus pedra, para que ele transformasse essas pedras em pães, tentando Jesus. Porque se Jesus aceitasse, irmãos, a tentação do diabo, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Porque Jesus, ele ia ser derrotado pela tentação do diabo. E Jesus não poderia vacilar. Imaginou, irmãos, a raça humana estava sendo colocada em xeque ali. Se Jesus cedesse à tentação do diabo, nós não estaríamos aqui, a graça não seria consumada. Jesus não ia ser vencedor, mas ele venceu o diabo. Ele venceu Satanás, o nosso adversário. Ele esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. Porque ele não deu ouvido. Uma coisa é o diabo tentar a nossa vida, outra coisa é nós ceder a tentação do diabo. Porque ele vai dar, irmãos. Imagine se ele tentou o diabo tentou Jesus, que é o próprio Filho de Deus, quem dirá não vai nos tentar nós. Então nós estamos sujeitos a ser tentados por Satanás a todo momento da nossa vida. Por isso que Jesus ele repreende Satanás e diz: olha, está escrito na palavra. Ele sempre usa a palavra. Nós temos, irmãos, a palavra como a maior ferramenta para nós nos defendermos do diabo. Então a palavra não pode sair da nossa vida. A espada da palavra é o que nós tem mais poder em nossas mãos. Que ele usou a palavra para, aleluia, derrotar o diabo. Isso está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem. Ele quis mostrar para a raça humana que o homem não viveria só de comida física, mas também o homem teria que buscar o mundo espiritual. O homem teria que buscar o alimento espiritual também para a sua vida, para ele poder vencer as tentações, para ele poder caminhar nessa terra sem ser derrotado pelo inimigo. E o que Jesus estava fazendo no deserto ali? Jejuando. Jesus estava dando um exemplo, irmãos. Muitas vezes eu tenho aquela preguiça no nosso corpo de jejuar, mas o jejum é uma ferramenta muito poderosa. Eu já tive experiências extraordinárias, irmãos, com o jejum. Confesso para os irmãos, obrigado, irmão. Pode colocar um pouquinho mais alto se quiser. Confesso para os irmãos que uma vez eu fiz uma experiência com Deus, irmãos. Eu fui convidado para pregar uma campanha, e o irmão lá disse: ó, o que fez o convite disse: se preparem, vamos jejuar, vamos orar, eu quero que vocês estejam afiadinhos para pregar aqui. E eu, jovem pregador, com aquela sede de pregar o evangelho, eu fiz, irmãos, uma semana de jejum, de manhã à tarde, de manhã a meio-dia, de manhã à tarde, intercalando como eu podia. Irmão, é um divisor na água do pregador, o jejum, porque ele quebra a barreira carnal, ele quebra aquilo que nos prende aqui na terra, ele nos esvazia daqui para nos encher de lá. Os irmãos, você lembra aquele tema que eu preguei aqui, irmãos, uma vez, dizendo que você quer ser cheio do céu, você
Você precisa se esvaziar da terra. E o jejum é algo que esvazia a terrena. Tira o chimarrão, ele tira o cafezinho, ele tira o almoço muitas vezes. Então ele quebra o elo. Aleluia. O relacionamento entre o ser humano, ele quebra aquele elo na carne e nos comunica mais na linha vertical ou horizontal para com Deus. Eu não sei, horizontal é assim, vertical para com Deus. Então ele quebra aquele elo carnal e Jesus estava fazendo jejum no deserto. Aleluia. Nós só vamos vencer o diabo, as tentações, nos revestindo daquilo que vem do alto. Jesus não estava cheio da terra, ele estava cheio das coisas do alto. Por isso ele resistiu o diabo, por isso ele resistiu às tentações que vinham sobre ele, porque ele disse: nem só de pão viverá o homem, e repreendeu Satanás. Irmãos, e essa experiência para encurtar com os irmãos, para nós voltar para o texto, essa semana não me revestiu de uma forma extraordinária. Daí eu ia todo o jejum, entregava no monte, orando. Irmão, eu fui lá para a campanha pregar, aleluia, eu me sentia liviano espiritualmente, irmãos, uma coisa assim tão tremenda, irmãos, algo que você é sobrenatural. Você abria a Bíblia, abria a boca, Deus te dava a palavra, aleluia, Deus te dava autoridade para pregar de uma forma como eu nunca mais eu preguei depois daquela vez. Por quê? Porque eu fiz uma campanha poderosa de oração, uma campanha de jejum. Aquilo, irmãos, nos capacita. Ele tira nós do natural e coloca no sobrenatural. Ele nos coloca, irmãos, num lugar que nós não poderíamos com a carne humana chegar. Traduzindo, irmão, para nós entender, ele nos tira do degrau de uma escada e nos coloca em outro degrau no mundo espiritual. O jejum tem essa ferramenta poderosa. Se você puder fazer, faça jejum, aleluia, com propósito, que você vai ver, aleluia, a diferença que fará na tua vida espiritual. E Jesus, ele deu essa ceia para nós: nem só de pão viverá o homem. Ele disse, e fizeram alguns indagamentos, algumas perguntas para ele, dizendo, tentando pegar Jesus na palavra. Mas quem que vai pegar Jesus na palavra? Não, ninguém ganha dele. Se nem o diabo ganhou dele, imaginou um ser humano normal. Disseram: mas os nossos pais comeram maná no deserto, aleluia, que caiu, que foi mandado do céu, aleluia, que era, os irmãos lembram no tempo de Moisés que Deus mandou maná para o povo se alimentar no deserto, sim ou não? Então o povo se alimentou do maná que veio do céu, mas era um maná físico. Era um maná que você pegava, colocava numa vasilha, levava para o acampamento e ali comia, enchia a barriga para alimentar. Traduzido para os dias de hoje, é a comida que nós servemos na panela: arroz, feijão, carne, massa. Esse alimento, irmão, nós também nos alimentamos aqui. Esse alimento, Jesus disse: pois bem, mas esse alimento que o povo comeu no deserto, eles comeram, mas morreram. Eles estão mortos agora. Mas ele disse: eu sou o pão que desce do céu, o pão do Senhor, o pão verdadeiro, porque quem come do pão que sou eu, nunca morrerá. Ele estava falando da salvação, ele estava falando da vida eterna, que nós podemos comer a melhor comida aqui na terra, mas ir para o inferno. Nós podemos ter a melhor vida aqui na terra, mas ir para o inferno, se nós não ter comunhão com o Senhor Jesus, se nós não ter fidelidade para com o Senhor Jesus. Nós podemos ter a melhor vida aqui nessa terra, mas perder a vida eterna com Deus. Comer bem aqui não significa, ter bens materiais aqui não significa que nós vamos ter a vida eterna, a vida eterna. O que nos garante a salvação é Ele, é o pão da vida que é Jesus. Ele disse: olha, aqueles que comeram no deserto morreram, aleluia, mas eu sou o pão que desce do céu. Ele desceu do céu para ser o pão verdadeiro para nós, o pão da vida, o pão que leva a salvação para o homem, para a mulher que se alimenta. Aleluia. Aí você vai pensar: mas como é que eu vou comer esse pão? Como é que eu vou comer esse pão se eu não consigo enxergar? A palavra de Deus é comida, é pão.
ensinamento bíblico que você vê, a leitura que você faça, aleluia, tudo aquilo que você ouve de Deus é pão. Jesus não estava falando sobre pão físico, ele estava falando sobre pão espiritual. O homem necessita de se alimentar espiritualmente. Nós necessitamos, eu não estamos aqui por mero passeio, nós não estamos aqui hoje eu vou lá na congregação, não. Você está aqui se alimentando da palavra de Deus, para que em tua vida gere algo diferente. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, que a palavra não volta vazia, sem fazer aquilo que o apraz a ser feito. Então, toda vez que você se alimenta da palavra, ela vai fazer algo na tua vida. Toda vez que você se alimenta da palavra, ela vai mudar algo em ti. Quem crê nessa noite que a palavra tem poder para mudar história, para mudar vidas? Um casamento só é feliz, irmãos, regado pela palavra. Aleluia! Um jovem só é feliz, aleluia, regado pela palavra. Pois ele disse, eu sou o pão da vida. Irmãos, é uma palavra muito maravilhosa, que ele diz, ali no 35 você já vai ver. Mas antes de chegar no 35, por que ele quis? Eu quero que você preste atenção numa fala de Jesus, irmãos. Você viu que os homens não veio Jesus ali, pegaram o barco, foram atrás de Jesus? Foram longe, irmãos, atrás de Jesus. Só que tem um porém, irmãos. Tem pessoas que vêm da igreja e não é atrás de salvação. Tem muitas pessoas que vêm da igreja e não é atrás de vida eterna, de ter transformação, mudança de vida. Eles vêm atrás das bênçãos. Eles vêm atrás daquilo que Deus tem para oferecer para eles. Isso é o pior problema que a igreja brasileira e mundial entrou. A igreja, irmãos, aleluia, a igreja, aquela igreja da porta larga, da mensagem, irmãos, de autoajuda, a mensagem de prosperidade estragou muitas pessoas. Aleluia, mas a palavra verdadeira, irmãos, aleluia, não pode ser esquecido o pão verdadeiro que mata a fome da nossa alma, irmãos. Aquele pão que é Jesus, aquela palavra verdadeira não pode sair dos púlpitos da nossa boca. Aleluia, aquela palavra, irmãos, que o Senhor disse em Apocalipse, aquele que tem sede vem, quem quiser tome de graça da água da vida. Aleluia, esse pão, irmãos, que é Jesus. E ele percebeu que o povo vem atrás deles por causa do pão. Antes, irmãos, Jesus tinha multiplicado o pão. Você pode olhar o capítulo para trás, você vai ver a multiplicação dos pães. No versículo 6 e primeiro, mas a multiplicação dos pães. Esse povo, irmãos, correu por quê? Jesus tem pão. Jesus tem vitória para me dar. A maioria do povo, irmãos, que ia buscar Jesus era por milagre, era por comida, era porque eles não tinham nada. Eles não estavam, aleluia, a maioria deles não estava ali por causa da salvação. E esse é um perigo. Nós temos que deixar bem claro para as pessoas: o reino de Deus não é só comida e nem bebida, mas poder, palavra de Deus, salvação, vida eterna. Porque essa carne, do pó ela veio e do pó ela vai voltar. Aleluia! Um dia essa carcaça que nós vestimos roupa, terno, gravata, vai para baixo da terra, mas a nossa alma que se alimenta do pão que é Jesus vai subir para a eternidade, oh glória. Aleluia! Então você tem que estar preocupado, irmão, sim, comer. Você tem que comer, você tem que se alimentar para manter essa carcaça de pé, manter esse corpo de pé. Mas nem tudo é comida, nem tudo é bens materiais. Nós temos que estar preocupados com a nossa vida eterna, nós temos que estar preocupados com a salvação. E aquelas pessoas foram ali, olha o que Jesus diz para elas: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Tem muitas pessoas que são saciadas fisicamente, tem tudo na terra, come bem, tem onde dormir, tem um carro para andar, mas não são felizes, porque elas só querem buscar alimento terreno, só querem buscar coisas da terra.
mas só tem um que pode dar felicidade verdadeira para nós, para mim e para você, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode comer um ovo frito com arroz branco e uma saladinha, mas o importante é que você tenha o Espírito Santo na tua vida, para consolar a tua vida, para ter a paz, para você botar a cabeça no teu travesseiro e dizer: eu tenho a verdadeira paz, que é Jesus que está na minha vida. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho comunhão com o Espírito Santo. Essa é a verdadeira riqueza do homem e da mulher, irmãos. Aleluia. E esse povo não entendeu. Esse povo não entendeu, irmãos, o que era seguir Jesus. E aí ele disse no versículo 27, ele diz: trabalhar não pela comida que perece. Essa comida que perece, irmãos, aquilo que nós se matar trabalhando vai ficar, vai perecer. Aí você, quem sabe, me pergunta: mas Lucas, o que eu faço então? Eu cruzo os braços, não faço nada? Não, pelo contrário, você tem que batalhar na tua vida, mas você não pode esquecer do pão espiritual, você não pode esquecer da comunhão com Deus. Você não pode deixar o teu trabalho ser prioridade na tua vida. Não vou no culto porque não tenho tempo para ir para a igreja. Não vou orar porque não tenho tempo para orar. Não vou ler a Bíblia porque não tenho tempo de ler a Bíblia. Você nunca pode colocar a terra acima do reino de Deus. Acima de tudo está o reino de Deus. Porque, Lucas, o Senhor Jesus fala ali na solicitude pela vida, dizendo: aleluia, buscai o meu reino e minha justiça em primeiro lugar, porque demais eu vos acrescentarei. Quem acredita no acrescentar de Deus aqui nessa noite? Você crê que Deus supre necessidade? Você crê que Deus abre porta na tua vida? Você crê que Deus é o mesmo? Então faça a tua parte primeiro. Aleluia. Não fique correndo só atrás do material. Faça primeiro o espiritual, que você vai ver que a mudança está, irmãos, em primeiro nós alimentar nossa alma. Tem muitas pessoas preocupadas, irmãos, em correr atrás, irmãos, do que é terreno que perece. E Jesus dá um sermão para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse meu Pai Deus o selou. Então, a nossa vida eterna está nas mãos do Senhor. O homem pode ter tudo aqui na terra. A Bíblia diz, irmãos: o que dará o homem em recompensa a sua alma? Ou que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? E mais, a Bíblia dá para dar um estudo sobre isso aqui, irmãos. Eu ainda quero trazer algo mais aprofundado um dia, mais aprofundado sobre esse ensino, que é onde a traça, a ferrugem consome, o nosso carro, a ferrugem vai consumir. Nós temos que aproveitar ele enquanto ele está andando, enquanto Deus nos dá saúde. Tem pessoas que têm medo de botar o carro na pedra para estragar, mas a ferrugem vai tomar conta dele, vai consumir. Um dia ele não vai existir, vai virar lata velha, vai voltar no forno de novo. Então aproveita aquilo que Deus te deu. Aleluia. Ele disse: trabalhar pela comida que não perece. Então tudo que você fizer para Deus não vai perecer. Aleluia. A tua fidelidade para com Deus, tudo que você fizer para Ele não vai perecer, vai permanecer para sempre na presença de Deus. Cada ação tua, glória, não vai cair no esquecimento. O trabalho do homem, irmãos, o trabalho do homem passa, a geração passa. O fulano construiu o maior prédio do mundo, mas um dia vai passar esse maior prédio do mundo. Mas o que nós fazemos para Deus, para o reino de Deus, permanece para sempre. Tudo que nós fazemos, toda a nossa ação aqui na terra, permanece para sempre. Então é um pão, irmãos, é um trabalho, todo o trabalho nosso para Deus nunca será em vão. Irmãos, isso aqui é um ensinamento aprofundado, irmãos, muito maravilhoso, que a gente pode aprender nessa noite, irmãos. Aleluia. Não que você não tenha que trabalhar, faz parte do trabalho, todos nós trabalhamos. O que Deus não se agrada é você priorizar o teu trabalho, priorizar
aleluia, não querer ajudar ninguém, querer só para o nosso umbigo, querer só para a volta da nossa barriga. Não, irmãos. Aleluia, nós temos que, aleluia, ser pessoas que façam a obra de Deus. Aleluia, fazer para Deus. Ser a esquerda dá, a direita não vê. Semear o pão, irmãos, queridos, lançar o pão sobre as águas. Fazer, irmãos, as coisas para Deus. Aleluia, esse trabalhar para Deus, a recompensa. E aí, irmãos, como eu estava falando, irmãos, quando você tem um tema, irmão Irineu, esse tema ele te abrange, ele te leva a passear pelas Escrituras. E eu me lembrando agora quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, pô, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, e o que nós ganharemos em recompensa, em troca disso? Os irmãos lembram dessa passagem? Não. Ele diz, aleluia, vão ganhar todo aquele que deixar pai, mãe, mulher, casa, terra, tudo para trás por amor à minha obra de Deus, receberá aqui na terra 100 vezes mais. Aleluia. E ainda ele disse: e a vida eterna que está por vir para a tua vida. Então, aleluia, fazer para Jesus é só ganho, fazer para Jesus é só vitória. Não tem pena que trabalhar para Jesus, glória. Quem sabe tu pensa, será que vale a pena eu louvar para o Senhor? Será que vale a pena fazer algo? Vale. Tem recompensa aqui na terra também, tem livramento de Deus, tem saúde da parte de Deus, tem comida, tem alimento, tem provisão divina. Vale a pena fazer para Deus. Lucas tem, lembra da viúva de Sarepta, quando o profeta, aleluia, Elias chega nessa casa, quando ela diz: eu tenho só 2 cavaquinhos, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um bolinho para mim e para meu filho, para que morros. Ele disse: bem, esquece, mas fazei para mim primeiro, depois fareis para ti. Ele disse, irmãos, você viu o que aconteceu? A ação da mulher para fazer o bolinho para o profeta fez com que a casa dela tivesse pão para muitos e muitos e muitos dias. A seca que assolava Israel era grande na época, mas ela fez o que o profeta falou, e a Bíblia diz que não faltou farinha na panela e nem azeite na botija, porque Deus é fiel para cuidar daqueles que fazem a obra para o Senhor, glória. Então faça com amor, faça com alegria, aleluia, faça aquilo que Deus te levantou para fazer, porque há recompensa para quem faz a obra de Deus, sim. Aleluia, toda ação gera uma reação. Aleluia, guarda essa palavra, irmãos. Eu aprendi esses dias a bênção que nós ganhamos aqui para a congregação, que o Senhor disse para mim: você viu? Toda ação gera uma reação. Aleluia, nós ganhamos todo o piso da igreja aqui, irmãos, através de uma ação que nós fizemos, e Deus honrou com aquela ação que nós fizemos pela madrugada. E aqui está, irmãos, ganhamos todo o piso para a igreja. Por quê? Toda ação gera uma reação. Haja. No lugar de você ficar reclamando da vida, haja, reaja, faça alguma coisa para você mudar a sua história. Não dá para nós ficar reclamando, choramingando pelos cantos, meus irmãos. É tempo de nós reagirmos, é tempo de nós nos alimentar do pão celestial da palavra de Deus, é tempo de nós fazermos a obra, arregaçar as mangas, orar, pregar a palavra em tempo, fora de tempo, porque toda ação gera uma reação. Aleluia. Se alegre, minha irmã, se alegre, meu irmão, nessa noite, porque Deus tem uma palavra para a tua vida nesse lugar, ó glória. Então ele disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Então quem tem Jesus, irmãos, tem tudo. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem tudo, irmão. Aleluia, porque ele disse: em Cristo sois mais do que vencedores. Você é muito mais, irmão, do que vencedor. Tem pessoas que é vencedora terrestre, anda de jatinho, tem mansões, mas não tem Jesus, o Jesus que você tem.
Aleluia! Quando partir dessa vida sem se arrepender, sem aceitar Jesus, vai viver para sempre lá no inferno, onde há pranto, onde há dor, onde há grito. Mas nós aqui, por mais que vivemos no culto sempre com a mesma roupa, por mais que comemos sempre arroz de feijão e alguma misturinha, mas o importante é que nós temos Jesus na nossa vida. Por mais que o nosso carrinho sempre está na reserva, glória, por mais que passa mês e entra mês, não temos dinheiro para nada, glória, sempre um aperto, mas Jesus está presente na nossa vida, glória, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aprenda isso nessa noite, igreja, que Deus não me chamou para que você viva uma vida glamourosa, de luxo, não. Você vai ter o básico, você vai ter o importante para você sobreviver, porque a Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência pedir o pão. Deus tem pão para a tua vida, Deus tem alimento para a tua casa, para você seja fiel, faça a vontade de Deus, porque não vai faltar a tua mesa, porque nunca viu um justo desamparado, e nem sua descendência pedir o pão. Assim escreveu o salmista. Então o justo não será desamparado, meus irmãos. Mas nós temos que aprender. Aquela multidão então não foi atrás do pão. Ele se mandou o povo ir trabalhar, não, aleluia, não pelo pão que perece. Ele mandou o povo ir buscar a palavra. Ele mandou o povo ser fiel. Ele mandou o povo, irmãos, aleluia, se converter nos seus maus caminhos. Aleluia, você vai ver ali na frente que o povo, que Jesus ele aperta o sermão. Ele diz que aquele que não comer da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. O povo, ó, virou as costas e foi embora. Enquanto tinha pão no orelhão, o povo estava seguindo. Enquanto tinha milagre, era a multidão. Mas quando Jesus apertou o discurso, o povo, um por um, começou a virar as costas e ir embora. Você está na igreja pelo pão ou você está na igreja por Jesus? Você está na igreja pela porta que Deus te abre? Ou você está na igreja pela salvação da tua alma? Se você está por salvação, eu tenho um recado para te dizer: você vai suportar as lutas, as provas. Mas se você está pelo pão da terra, se você está pela bênção, no primeiro vento você vai desistir da tua cruz. Aleluia. Mas quem está por Jesus, ele está firme na rocha e na palavra que é Cristo. Ele está firmado na palavra de Deus. Então nessa noite, meus irmãos, aprenda: nem só de pão viverá o homem. Aleluia, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz aqui no 49, para nós encerrar: vosso pai comeu maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para aquele que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, irmãos, ali tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que precisam. Tem pessoas, irmão, que estão ali num quadro de depressão, numa ansiedade, porque ela até se alimenta bem, até tem uma nutricionista na terra. Ela não passa fome, mas a alma dela é faminta. A alma dela, porque o homem sem Jesus é faminto, a alma dessa pessoa grita. Aleluia! A pregação mais forte nos dias que nós vivemos é o grito da nossa alma. Aleluia! Enquanto a carne grita, irmãos, pelo pecado, a carne puxa para o pecado, a carne puxa para o abismo, a alma do ser humano está gritando por Jesus, a glória. A alma do ser humano grita por Jesus, a glória, porque a alma do ser humano sabe que para saciar a sua fome é só Jesus Cristo de Nazaré, a glória. Para nossa alma ser saciada é só a presença do
Aleluia! Não tem fome, porque a tua alma está necessitada do pão da vida. Aleluia! Só tem algo que pode alimentar você, que é o Espírito Santo. Que quando ninguém está te vendo, quando a tua alma está chorando, o Espírito Santo está ali para te consolar. Esse é o pão que você não encontra em qualquer lugar, no mercado, na feira. Esse é o pão que tu não encontra na roça. Esse é o pão que tu só encontra na palavra de Deus. Ele diz: eu sou o pão da vida que desce do céu. Eu convido você nessa noite para nós orar nesse lugar. Então é por isso que nós nos alegramos, porque nós estamos aqui para nos alimentar desse pão. A nossa alma, aqui, irmãos, eu até vou anotar esse tema aqui, irmãos, o Espírito Santo me deu aqui. A alma, a mensagem da alma. Glória a Deus, mas você tem que querer comer. Você tem que juntar o útil ao agradável. A fome com a vontade de comer, assim, irmãos? Isso? Então você tem que juntar, irmãos. A tua alma tem sede de Jesus, você também. Aleluia. Quem está com sede da presença do Senhor nessa noite, nesse lugar? Quem, aleluia, está alegre por estar aqui nessa noite, nesse lugar? Para a tua alma se alimentar da palavra de Deus, glória. Você sair daqui com a barriga da tua alma cheia, glória. Aleluia. Dizer: Senhor, como é bom alimentar minha alma da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso aqui não é heresia, meus irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. A nossa alma necessita de se alimentar. Por isso que ele disse: aleluia, buscai pelo Senhor, aleluia, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. A nossa carne fica, mas a nossa alma vai adorar Ele para sempre. A nossa carne pode tombar hoje à noite, irmãos. A nossa carne pode tombar a qualquer momento. Nós somos uma vela, mas a nossa alma vai viver para sempre, glória. É tempo de nós alimentar a nossa alma. É tempo, irmãos, de nós, aleluia, encher as nossas lamparinas do azeite. E nessa noite tem mais uma gota do azeite para a tua lamparina, para você sair daqui com ela mais carregada, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a Deus. Depois a irmã louva o louvor também, para nós encerrar. Aleluia. Leia. Depois vai ler uma palavra também e vai cantar. Então vamos orar a Deus e depois nós vamos passar então para o louvor. Aleluia. Vamos alimentar nossa alma. E um modo de alimentar tem várias maneiras: orando, jejuando, lendo a Bíblia, louvando o Senhor, adorando a Deus, dando glória. Cada glória é uma colherada. Aleluia para nossa alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias a Deus. Porque nós gostamos de glorificar com cada glória uma colherada. Que a nossa alma vai se alimentando da palavra de Deus. Cada palavra pregada é um prato que nós nos alimentamos, oh, glória. Cada louvor que tu louva, aleluia. Cada minuto de oração que tu tira da tua casa é mais um prato de comida para a tua alma. Oh, Espírito Santo, nesse momento eu oro para a tua igreja, meu Pai.
Jesus. Amém. Vamos ouvir então o louvor das irmãs. Eu vou ler a palavra em João. Aleluia. João 20. Aleluia. João 20.